paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, Glória. capítulo 12. O tema fala sobre oração, né? Atos 4, 31. Eu quero compartilhar com a igreja também falando sobre oração em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler somente o versículo 5. Oh, aleluia. Atos, capítulo 12, versículo 5. Quem encontrou diz amém. Amém. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode se assentar. Quando os irmãos assentam, eu agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor que nos fez o convite. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe. Obrigado pela água, pregador, meu amigo aí, ó, de longa data. Conheci ele, o cabelo dele era pretinho. Agora o cabelo está sumindo e ficando branco. Deus abençoe poderosamente. Irmãos, o tema fala sobre oração e fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E não tem como a gente ser cheio de Deus se não for por meio da sua palavra e por meio da oração, né? Oração, eu costumo sempre dizer que não é difícil falar sobre oração, não é difícil cantar sobre oração, não é difícil pedir alguém para orar. O difícil é orar, né? Oração é um exercício que para se fazer a gente tem que cada dia morrer para nós mesmos, para que a gente possa buscar a Deus, concentrar-se no Senhor por meio da oração. Eu agradeci, eu cheguei e eu pude orar um bom tempo com a igreja. Isso tem sido raridade. Falei, Jesus, vai acontecer um mover aqui nesse ano, porque o povo está orando, né? E isso é maravilhoso, né? E não é fácil, não é fácil, não é fácil. Só que quem ora, irmãos, obtém a vitória da parte de Deus. Por quê? Porque ele prometeu, ele falou, olha, quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Ele falou, olha, buscar-me-eis em mim, quando buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então ele nos ensina o caminho da oração. E aqui em Atos capítulo 12, mostra a vitória que Deus dá à igreja e também para o apóstolo Pedro por meio da oração. A igreja estava sendo perseguida por Herodes. Esse Herodes está perseguindo a igreja. Capítulo 2, verso 1 diz que ele está maltratando a igreja. E foi maltratando tanto que ele chegou a cometer o homicídio do primeiro apóstolo que morreu como um mártir, que foi Tiago. A Bíblia diz assim, versículo 2 do capítulo 12: e matou a espada Tiago, irmão de João. Morreu um daqueles mais próximos de Jesus, né? Assassinado a mando de Herodes. E a Bíblia diz que o povo dos judeus não crentes gostou daquilo. Herodes, como um político, ele não queria saber de agradar a Deus, ele queria agradar o povo, né? E ele continuou então perseguindo a igreja, e ele mandou prender também a Pedro, e prendeu Pedro, e deixou ele guardado por 4 quaternos de soldado, quer dizer, 16 soldados. Eles iam se revezando em turnos para vigiar o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz assim, olha, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu gosto disso aqui, porque o Tiago está morto, o Pedro está preso, mas a igreja continua orando. O Tiago morreu,
O pastor Pedro está preso e a igreja não parou, ela continuou orando, ela continuou avançando, porque a igreja que ora, nada para ela, nada detém ela. Outra coisa que eu aprendo com isso aqui é que não precisa de pôr o fundo não, obrigado, viu? Eu sei que você está colocando para me ajudar. E a igreja que ora, nada impede ela, nada para ela. Ela está orando, aleluia, avançando. Pastor Pedro preso, pastor Tiago morto, mas a igreja continua. Porque tem gente que pensa assim: olha, se eu sair, a igreja para. Se eu não estiver lá, o trabalho não anda. Se eu não estiver lá para coordenar, para ajudar, para pregar, para cantar, a coisa não vai. Não, irmão. Enquanto a igreja vai orando, o trabalho vai avançando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O segredo é continuar orando, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias é mal. O pastor Pedro está preso, o pastor Tiago está morto, a igreja está de luto, mas ela continua orando, porque, irmãos, eu tenho que orar nessas horas mesmo, porque tem gente que você pergunta ele assim: ô fulano, por que você está vindo na oração? Estou com tanto problema. Oi, mamãe, por que você está frequentando o trabalho sem oração? Mas eu estou cheio de problema. Aí eu tenho que vir dobrado. Porque quanto mais problema, mais perto de Deus eu preciso estar. Porque é Ele que me dá vitória sobre os problemas. Aí a igreja está continuamente em oração. E diz assim: olha, e quando Herodes estava para o fazer comparecer naquela mesma noite. Eu gosto disso aqui, porque o Herodes falou: olha, nós vamos apresentar o Pedro para julgamento depois da festa. A festa está para acabar, no outro dia vai ser o julgamento do Pedro, no outro dia com certeza ele ia ser assassinado, mas a Bíblia diz assim: olha, mas naquela mesma noite, ao diabo, amanhã eu mato, ó Jeová, mas hoje eu livro. Amanhã eu fecho a porta, hoje eu abro 2 portas. Aleluia. Naquela mesma noite estava Pedro fazendo o que, irmãos? Dormindo. Eu gosto disso aqui, irmão. O pau está quebrando. É guerra, é perseguição contra a igreja, é apóstolo morrendo, é apóstolo Pedro preso, mas a Bíblia diz que ele está dormindo. Esse dormir aqui, irmão, não é o fato dele ser indolente, ele está, como diz outro, disperso. Não. Isso aqui é porque ele já tinha orado. E ele tinha certeza que tinha uma igreja orando por... O que é isso aqui? É mostrando para nós que crente de oração, ele consegue dormir mesmo em meio à guerra. Hoje, o cara vai morrer no outro dia e está dormindo. Tem gente que vai fazer um exame e não dorme. Amanhã, meu Deus. Vai fazer uma viagem. Ai, meu Deus, amanhã aquela, né? Agora o apóstolo Pedro, pau quebrando, e nada roubou a paz do coração. Eu preguei ontem na nossa regional, na concentração das irmãs, falando sobre que nós não devemos ficar ansiosos, porque a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes da ansiedade, a Bíblia diz: olha, eu devo levar diante de Deus as minhas petições. Sabe o que o Pedro está ensinando? Já orei, já confiei em Deus, e eu estou descansado, eu vou dormir. E olha o detalhe: tinha um soldado de um lado, um soldado do outro, soldado de porta, soldado de outra porta, o pau quebrando e o Pedrão descansando. Sabe o que eu vim dizer? O diabo vai querer roubar a sua paz. Ele vai querer roubar a alegria do teu coração. Ele vai querer prender você na ansiedade, na aflição. Mas no poder de Deus e pelo poder da oração, no nome de Jesus, você vai sair daqui com paz na tua alma. Você vai sair daqui, alguém vai ficar assim: eu não estou entendendo você enfrentando o que você está enfrentando e rindo desse jeito, canjica aberta desse jeito. Aleluia. Você vai responder: porque eu sei em quem eu tenho crido. Você percebeu que o crente, você viu o pastor dando testemunho da cunhada? Pau quebrando, não é fácil, é luta, é próprio. Não, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos conversar com. Porque nós
nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos na hora dos problemas a quem recorrer. Ao Pedrão, ó, já está entregue, agora eu vou descansar. Ele está dormindo. Aí a Bíblia diz que o anjo chega. Quando o anjo chega, entra. O anjo não chegou abrindo porta, só abriu a porta para sair, porque tinha o Pedro. Mas ele entrou sem abrir porta e já entrou iluminando tudo. A Bíblia diz que quando o anjo chega, houve luz. Agora, olha que interessante, é algo sobrenatural que está acontecendo. Por quê? O anjo é um ser celestial. Aquela questão ali não seria resolvida humanamente falando, porque para aquela época, irmão, esta cadeia era de segurança máxima. Soldado de um lado, soldado do outro. O Pedro não só está preso na cadeia, como ele está preso também nos braços, está com cadeias, além de ele estar dentro de uma cela. Soldado de um lado, soldado do outro, soldado nas portas. Segurança máxima. Humanamente falando não tem jeito, mas a oração ativa o sobrenatural. A oração, a busca pelo poder de Deus, ela começa a fazer coisas extraordinárias acontecer. Porque, irmão, quando faltarem habilidades humanas para resolver, quando faltar sabedoria no médico que não consegue fazer, se a gente orar. Ano passado eu visitei um moço que era meu vizinho quando eu morava no Alto Veracruz, e eu mudei de lá. Não é mais meu vizinho, mas era conhecido de muitos anos. Fiquei sabendo que ele estava internado, está internado. E deu um problema na perna, foi no médico, voltou, começou a ir na macumba, falaram que na macumba o diabo curou, e curou, depois piorou mais ainda, e aquela coisa toda. E quando eu fiquei sabendo que ele estava internado, eu comecei a procurar notícias que eu queria visitá-lo. Comecei a orar, o Espírito Santo me dá a oportunidade de orar pelo Deco, de conversar com o Deco. Comecei a orar, porque humanamente falando não dava mais jeito. A notícia que eu tive é assim: olha, ele está nas últimas. E comecei a orar. Aí eu falei com minha mãe, minha irmã, que tem mais intimidade com a família, para procurar saber notícia de visita. Irmão, parece que eles não queriam que visitasse. Parece que eles não queriam que visitasse. Primeiro que eles estavam frequentando a macumba. Eu não queria que um pastor fosse lá. E eu fui orando: Senhor, me dá essa oportunidade, eu preciso ver o Deco, eu preciso orar pelo Deco. Falando com o Senhor, orando, jejuando. Um dia eu recebo um zap de um colega meu, que já fiz muita visita com ele, trabalho evangelista, e ele falou assim: Uau, beleza, quando tem tal. Quando tem uma daquelas missões antigas para a gente fazer. Eu falei: o que foi? Ele falou: nós precisamos lá ver o Deco. Eu falei: rapaz, eu estou orando a Deus porque eu quero ver o Deco. Pois é, já conseguiu orar, já conversei com a irmã dele para nós fazer visita. Que dia que dá para você? Eu falei: fala o dia. Foi e falou o dia. Aí eu orei mais, jejuei mais e fomos lá. Fomos rindo, conversando, que falou que tinha um problema na perna. Irmão, quando nós chegou lá, o homem estava como uma caveira na cama. Os dentes haviam caído, a pele estava amarela, enrugada, ele novo, deve ter uns 50 anos, o cabelo ralinho, mas era como se a gente visse uma caveira. Falei: meu Deus, nós entrou assim, a gente entrou alegre, ouviu aquela expressão. Mas quando eu olhei aquilo, nós lemos a palavra, eu falei com ele assim: Deco, eu vou orar, e no nome de Jesus você vai sair dessa. Você vai sair daqui. Ele olhou fixo para mim e falou assim: em nome de Jesus eu creio. Aleluia. E nós começamos a orar baixinho no hospital, mas eu fui pôr a mão na cabeça, nos ombros. Ele estava com aquele negócio aqui no pescoço para conversar, ele segurava. E eu orei, ministrei, orei, pus a mão na perna, pus a mão no pé, pus a mão. E no momento da oração ele começou a tossir, sair secreções, no momento da oração, e ele ficou agitado, e a gente orando baixinho, mas as médicas e enfermeiras perceberam. Aí entrou e falou assim: ó, vocês vão precisar sair que a gente vai fazer um procedimento. Mas eu já tinha orado. Só que, irmão, agora eu vou falar com os irmãos. A carne humana, eu saí conversando com o menino assim: Lédio, situação, hein? A gente orou com fé, mas nós saímos meio assim: meu Deus. Aí, passados uns dias, o Hélio falou comigo assim: o Aro, o Deco foi enviado para casa. A carne. Eu tentei mandar para casa para morrer em casa. Porque tem hora que a gente olha, irmão, o trem está tão feio.
Falei, meu Deus. Passados 2 meses, eu fui pregar numa igreja que é vizinha da casa do Deco. Quando eu vou entrando, uma mão me para. Quando a mão me para, eu olho, o Deco levanta. Paz do Senhor. O cabelo já estava firme, a pele já estava mudada. Ele já tinha engordado, irmãos. Bastante visto que eu vi, o rosto corado. Eu falei, paz do Senhor. Quase que eu falei, o Lázaro saiu para fora. Irmãos, o nosso Deus é Deus do sobrenatural. Eu, lá na frente, na hora de pregar, eu contei o caso, e o pastor falou comigo assim, olha, ele vai batizar dia tal, e no outro domingo vai ser o dia do testemunho dele, para a glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós temos o Deus do sobrenatural. Nós temos o Deus, se precisar ele manda anjos, se precisar ele abre o mar, ele abre Jordão, se ele precisar ele faz milagre acontecer, coisa. Eu quero crer que ele vai continuar fazendo aqui nesta congregação, na vida da sua família. A Bíblia diz que o anjo desce, toca na arca de Pedro. Olha que quando o anjo toca, a Bíblia diz que as cadeias caem. Irmão, cadeia é como se fosse era corrente mesmo, forte. É como se fosse algema hoje, só que grossa. Só que o anjo tocou e as cadeias caíram. As cadeias caíram. Olha o detalhe que tem um soldado dormindo aqui, olha. Tem um soldado dormindo de um lado, um soldado dormindo do outro. O anjo acorda o Pedro, as cadeias caem. Irmão, se uma corrente cai, faz barulho ou não? A corrente cai, a luz, a Bíblia diz que houve luz dentro da cadeia, a corrente cai, faz barulho, o anjo conversa com Pedro, levanta logo, calça, veste a sua roupa, calça a sandália, põe a sua capa, levanta e segue. Agora o Pedro está acordado, luz acesa, corrente caindo, ele saindo, e o soldado dezepando o céu. Corrente caindo, ele se levanta e ele vai. A Bíblia diz que o anjo vai na frente e lá vem o Pedro atrás seguindo ele, anjo na frente e Pedro atrás. Mas à medida que o anjo vai na frente, a porta vai abrindo, a porta vai abrindo, a porta vai abrindo, a porta vai abrindo, a porta. Irmão, quem vai na nossa frente é Deus, quem vai na nossa frente é anjo do Senhor. Quem vai na nossa frente, a Bíblia diz que a porta, ele vai passando pelas guardas. Quando chega na última porta, diz a Bíblia que é uma porta de ferro, a qual abriu por si mesmo, automaticamente. Eu gosto disso, sabe por quê, irmão? Tem gente que acha que o controle remoto é coisa do século XX, é coisa do século XXI. Irmãos, o controle já está na mão do Pai da eternidade. Ele tem o controle da tua vida, ele tem o controle da minha vida, ele tem o controle da nossa vida. Agora, por que às vezes tem coisa que acontece que parece que meu Deus, por que o Senhor deixou? É porque tem gente que, apesar de ser crente, não deixa as coisas no controle de Deus. Irmão, nosso Deus controla, nosso Deus fala. A minha esposa vai gravar uma canção nova, uma canção dela, e ela falou comigo de manhã assim, olha, Preto, eu vou gravar essa canção. Aí ela falou, o que você acha? Eu falei, você já conversou com o dono da nossa vida? Com o dono da... Aí ela foi e orou, de manhã mesmo, falou que fez uma oração. Falou, Senhor, qual dessas duas canções? Já estava na dúvida. Qual dessas duas canções? E eu também, porque eu gosto das duas canções. Qual dessas duas? Orou e falou, Senhor, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai usar de alguma forma, alguém vai me procurar entre hoje e amanhã, para saber algo dessa canção. E hoje, agora à tarde, antes de vir para cá, ela veio vir a resposta do Senhor. Alguém procurou ela e falou, oi, irmã Lidiane, você tem um playback da canção Esperança? Que Deus fala, sabe o que é isso? É pegar e deixar no controle dele. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a gente sai errando, mesmo sendo crente? É porque a gente não deixa Deus guiar a nossa vida. A Bíblia diz assim, olha, quando o Espírito Santo vier, Ele nos convenceria de todas as coisas, e Ele nos guiaria em tudo. Romanos 8,14 diz, irmãos, que todos quantos são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito.
Deus. Só que a gente, irmãos, parece que a gente esquece da Bíblia, e a gente esquece que dentro de nós mora o Espírito Santo, e a gente sai fazendo as coisas sem falar com Deus. Aí eu vou fazer assim, aí eu vou trocar essa casa, do nada, eu vou trocar, eu vou vender. Daí a pouco, pastor, eu fiz um mau negócio, menino. Porque a pessoa não ora. Aí eu vou comprar um carro, não ora, não chama ninguém, vai lá, compra, olha o carro, que bonito, brilhando, rodando. Aí compra, daí a pouco o mecânico, meu filho, esse motor aí vai durar 2 meses. Porque a pessoa não ora, não pede direção, sai fazendo cada coisa assim, irmão, sabe, não fala nada com Deus. Irmãos, nós temos que deixar Ele no controle. Aleluia. Tem hora que Ele vai mandar você fazer coisa e você vai falar: Senhor, mas isso eu não estou entendendo. Senhor, se eu fosse por aqui era melhor, se eu fosse por aqui é melhor. Irmão, quando Deus mandar e você não entender, obedeça. Por quê? Porque Deus vê depois da curva. Deus sabe do futuro, irmão. Então confia nele. Eu e minha esposa, eu não canto esse testemunho. Eu e minha esposa, no final do ano passado, fechamos negócio na nossa casa própria. Nós já tínhamos, vendemos uma casa mais simples, compramos outra no bairro Guarani. Irmãos, uma casa, irmão, a gente nem sonhava. Olha, só sonhava. O pessoal vendeu para nós uns 200 mil abaixo do valor da tabela das casas na região. A gente deu praticamente metade e eles dividiram o resto em 5 anos sem juros. Irmão, chega em casa, são 2 casas, aliás, hoje nós recebemos aluguel de uma casa, nós estamos ricos. Para quem morava no barracão do Alto Veracruz, irmão, lote 360 metros, oh meu Deus, para varrer aquela casa é uma luta. Eu digo que eu vá umas 3 horas. Eu valo, sento, tomo café, mas eu continuo onde eu estava mesmo. Sabe por quê, irmão? A gente orou, a gente conversou com Deus. Deus, irmão, fez cada... Eu vinha no caminho falando com a minha esposa Preta, quando a gente tomou aquela decisão. Teve gente que falou assim: você é doido, você vai fazer assim. A gente mudou de cidade, voltou, mas tudo eu orava e Deus direcionando. E o povo falava: você é doido, porque ninguém. Eu falei: eu também não queria, mas eu estou ouvindo a voz dele falar no meu espírito. Irmão, Deus sabe trabalhar. Agora nós temos que aprender a deixar no controle dele. Tira a sua vida do seu controle, põe na mão dele, irmão, e obedeça a sua voz. Ele aperta o botão, a porta abre, a porta fecha. E tem hora que ele vai fechar a porta para a gente, porque ele tem algo. Você vê que o negócio dessa casa, antes de comprar essa casa, eu aluguei, morei nela 2 anos. Nós alugamos morando 2 anos. Eu tinha um negócio fechado com um amigo meu, numa casa no céu azul, casa boa também. Fechamos o negócio, vou alugar, já estava embalando os trem. Ele falou assim comigo: Ali, você me perdoa, eu não vou mais alugar a casa, apesar de nós já ter combinado até o dia da mudança. Eu falei: o que foi, varão? Ele falou assim: desde o dia que vocês veio aqui em casa, fechamos o negócio. Ele falou assim: Deus, eu não sinto paz no meu espírito. Eu falei: graças a Deus que você está me falando. Esse aí é o próprio Deus que está fazendo isso. Eu falei: graças a Deus, Djalma, graças a Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor não quer, o Senhor tem a outra porta. Daí a pouco abriu a porta dessa. Se eu estivesse naquela, eu estava no aluguel. Aleluia, aleluia. Deus tem o controle, gente. Deixa Ele. E ele, quando chegou a porta, tum, tum. Aí o anjo sai, o Pedro sai, o anjo desaparece. Se o Pedro fosse um crente bobo, eu vou voltar para a cadeia, porque o anjo foi embora. Não, meu filho, o anjo faz a sua parte, eu faço a minha. Perna para que te quer, ó Pedro. Que é isso aí, pastor? Fuga da cadeia. Aí o povo está lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, orando. Olha que interessante. O povo estava na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, orando. A casa da irmã Maria era casa de oração, era casa de buscar a Deus. E a minha pergunta para mim, para você, para nós aqui essa noite: como anda a sua casa? Tem oração naquela casa, irmã? Tem oração naquela casa, meu irmão? É uma casa de oração, é uma casa de jejum, é uma casa de consagração. E como anda? Hoje eu levantei pela manhã, quando eu passo na sala, está lá minha esposa de joelho.
Eu fui lá na cozinha, bebi água e glória a Deus. Eu só pensei, eu acertei no casamento, Jesus. Esse ano já vai 19 anos de maneira, glória a Deus. Como é bom, meu irmão, aleluia, a gente viver uma vida prostrado diante do Senhor. Deus tem dado vitória, não é fácil, irmão, é guerra, é batalha que a gente enfrenta, mas em Deus, na oração, irmão, o capeta tem que recuar, o nome do Senhor é glorificado, a bênção do Senhor recai sobre nós. Orando, o Pedro chega lá, bate na porta, aí a irmã Roda, para a gente orar, vem atender a irmã Roda. Quem é? É o pastor Pedro. Quem? Pastor Pedro, minha filha, pastor Pedro. A Bíblia diz que ela se alegrou, pastor Pedro. Mas não abriu a porta, não voltou para atender. Pelo amor de Deus, se alegra, mas abre a porta, gente. Está vendo que os inimigos estão vindo atrás? Se alegra, mas abre a porta. Ela vai lá e fala com o povo, gente! O que foi, menina? O Pedro está batendo na porta. Aí agora é o povo. Não é o Pedro, não, você está louca. É o Pedro, não, é o anjo dele. O povo discutindo lá dentro. O povo estava orando pelo Pedro. O Pedro está batendo na porta e o povo agora está acreditando. Está igual eu, o negócio do Deco. Não é ele, não. É o anjo dele. É porque, irmão, quando a gente começa a orar, a gente persevera em orar, Deus começa a fazer coisa que a gente fica assim, eu estou chocado. Eu estou boquiaberto. É ele. E o Pedro continua. Sabe o que é isso, irmão? Quando a igreja ora, os milagres começam a bater na porta. Eita glória! Quando a igreja ora pelo Pedro e o Pedro bate na porta. A igreja ora pelo Pedro e o Pedro bate na porta. A igreja que ora, milagre bate na porta. Quem não ora, irmão, fica de igreja em igreja, caçando uma revelação, caçando alguém para ajudar. Faz assim para mim, me revela. Fica para lá e para cá caçando milagre. Agora a igreja que vai em oração, irmão, milagre começa a bater na porta. Aleluia! Aí eles abrem a porta, o Pedro entra, dá o testemunho e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Coloca de pé no seu lugar. Glória a Deus! Aleluia. É orando. Irmãos, não tem outro caminho para a vitória. Não tem outro caminho para o milagre. A nossa vitória, ela está na oração, é na palavra, é na vida de consagração, é buscando o Senhor. Como eu disse, não é fácil. A carne não quer orar. A carne senta, irmão, na frente da televisão e assiste um filme de 3 horas e ainda fala assim, não, passou rapidinho. Agora se você tentar falar, vou orar aqui meia hora, com 5 minutos você está assim, meu Deus, vou ver se já passou 29 minutos. A carne não aguenta, mas nós temos que vencer ela no poder do nome de Jesus. Vamos orar? Vem cá, minha esposa. Eu quero orar com a igreja e quando estiver orando, ela vai louvar o Senhor com mais uma canção. Levanta as suas mãos assim, irmãos, ora. Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a viver uma vida de oração. Eu não quero, Jesus, só orar de vez em quando. Eu quero orar todos os dias, seja muito, seja pouco, mas todos os dias eu quero ter um devocional, eu quero buscar a tua face, eu quero a tua presença, Senhor. Então me ajuda, porque o Senhor sabe que não é fácil, mas o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me renovar agora, o Senhor vai renovar minha força. Eu vou sair daqui com desejo de orar, sentindo a responsabilidade da oração. Se isso é verdade, se essa oração é verdade, abre a boca aí agora e começa a conversar com Deus. Começa a expor a tua causa diante do Senhor. Ó Pai, eu uno a minha fé, a fé da tua igreja aqui no Dom Bosco. Ó Pai, atende a oração da tua noiva, da tua igreja. Ó Pai, esta igreja está em oração e eu creio que o Senhor vai fazer milagres aqui nesta obra.
Eu creio que o Senhor vai mover poderosamente aqui nesta igreja. Ó Pai, vai quebrando as cadeias. Ó Pai, vai quebrando as muralhas. Ó Pai, vai quebrando as correntes. Oriana, calavacere, calamanchou, calamandaia. Abre a tua boca, ora, ora. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.